Beleza. Então, deixa eu só ver aqui. Eu tenho a impressão de que eu não ouvi aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos falar dos nossos dispositivos de armazenamento, né? Como eu falei para vocês, os dispositivos de armazenamento, eles são classificados como memória externa, né? São aquelas áreas de armazenamento fora do barramento principal da CPU, beleza? Isso aí inclui os discos magnéticos, né? A gente está falando de HD, os discos óticos, fitas magnéticas, pendrives e qualquer outra coisa que vocês possam armazenar dados, tá? Vamos falar um pouco dos discos magnéticos. O que são os discos magnéticos? São discos de um material não magnético composto por uma superfície magnetizável. Mas que raio é isso? Então, antigamente, os discos eles eram feitos de um material à base de alumínio, tá? Ou uma liga de alumínio. E eles recebiam um tratamento na superfície que era magnetizável, que permitia a magnetização, como se fosse uma películazinha assim. Tá? O tempo passou, a tecnologia evoluiu e passou-se a ter, então, discos feitos de vidro. Alguém já teve a brilhante ideia de abrir um HD estragado e dar uma marretada nos discos? Alguém já cometeu esse desvario? Nunca? Ninguém? Não, não, nunca sei, nunca sei. Bom, então eu recomendo, né? Se vocês tiverem um HD quebrado em casa, um HD estragado em casa, desmontem e, de preferência, num lugar assim que não tenha muito problema, né? Batam nos discos. Esses discos eles são feitos de uma espécie de vidro, né? Porque o que acontecia? Quando eu fazia um material de liga de alumínio, o alumínio ele é maleável, né? E ele é muito suscetível às diferenças de temperatura. A gente sabe que um disco mecânico, quando ele trabalha, ele aquece. Consequentemente, ele se dilata. Quando ele se dilata, a superfície de leitura ela altera a distância em relação à cabeça de leitura. E isso impacta na performance do disco, tá certo? Lembrando que os discos magnéticos, eles são normalmente um disco redondinho, né, com uma cabeça de leitura, e aquele negócio fica rodando. O que acontece? A partir do momento que eu tenho um disco feito de um tipo de vidro, ele é menos suscetível a essas variações de tamanho decorrentes da variação de temperatura. Tá? Então, eu tenho melhoria de superfície, ele é mais estável, a superfície ela é mais plana, ela é mais adequada. Então, eu aumento a confiabilidade do meu disco. Eu tenho uma redução de defeitos gerais na leitura e na gravação, porque como o material ele não é metálico, eu não tenho problemas com a magnetização. Tá? Então, o alumínio, se eu tinha que passar uma película em cima ali, né, que é que era magnetizável, só que ela não era muito confiável porque o material do disco era metálico. A partir do momento que eu tenho vidro, eu não tenho nenhuma interação dessa película magnetizável com o material do substrato. Tá? Capacidade de altura de voo mais baixa. Então, a partir do momento que o meu disco ele se dilata menos, eu consigo manter a cabeça de leitura mais próxima, né? A minha cabeça de leitura mais próxima do disco. Consequentemente, a distância entre a cabeça do disco, né, e o disco é mais próxima e a leitura ela é melhor, ela é mais eficiente.
tá bem? Ele é mais rígido, né? Porque o alumínio é muito flexível, e ele tem maior resistência, tá? Bom, como é que funciona esse negócio, né? A leitura magnética e os mecanismos de gravação. Então, o que acontece? Eu tenho um disco com uma superfície magnetizável, né, com uma película, não necessariamente ela é metálica, né, mas ela é magnetizável, e eu tenho a cabeça que ela é uma bobina indutora, ela é uma bobina, é um eletroímã. Então, a partir do momento que eu alimento, né, que passa a energia em direção a essa cabeça, ela vira um ímã. E aí, dependendo da polaridade, eu magnetizo como positivo ou negativo, e aí eu gravo um 0 ou um 1. Tá? Então, toda a gravação ela é feita através dessa bobina, tá, na cabeça do disco, que vai levando um pulso elétrico que se transforma num pulso magnético. E a magnetização do meio, ela também gera corrente na bobina. Então, o que acontece? A bobina, quando ela passa em cima de uma área imantada, ela acaba também, ela reage, né? Ela gera energia. Então, esse é o processo que me permite a leitura. Então, a gravação, a energia, ela vem do sistema do disco, né, do sistema gerenciador do disco, ele influencia aquela bobina, né, ela alimenta aquela bobina, que gera um pulso magnético em direção ao disco. Por outro lado, quando eu estou em operação de leitura, né, a bobina ela passa em cima de uma área que é magnetizada, ela reage e gera um pulso elétrico na direção do sistema de gerenciamento do disco, né, da cabeça. Esse sistema era muito usado, ele é usado, né, em discos rígidos e disquetes. O que acontece? Hoje em dia, eu tenho uma cabeça de leitura separada da cabeça de escrita. Tá? Então, antes eu tinha uma bobina só que fazia as duas funções, e hoje eu tenho uma específica de leitura e uma específica de escrita. Tá? Quer dizer, então, que eu tenho duas varetinhas? Não. Na mesma cabeça eu tenho duas bobinas. Tá? Então, estruturalmente, assim, visualmente, não muda muita coisa. Mas ali na implementação, sim. Bom, mas beleza, a gente já viu como é que funciona o processo de comunicação, né, do meu disco ali com a cabeça e como é que os dados são gravados ali. Mas beleza, como é que esse disco está organizado? Como é que a gente enxerga ali? Uma coisa que eu vou lembrar para vocês, que a gente estava falando de memória interna, a gente via tudo como uma matriz, né? Era como se fosse uma planilha do Excel que em cada célula ali eu ia colocando as informações. Mas no disco magnético, como é que esse negócio funciona? Porque o disco é redondo, né? E a planilha tem que ser quadrada, né? Retangular. Bom, se propôs, então, né, uma organização dos dados dentro de um disco baseado em trilhas e setores. Tá? Então, como a gente pode ver aqui na ilustração, eu tenho as minhas trilhas, que são esses anéis concêntricos aqui. Então, isto aqui é uma trilha, isto aqui é outra trilha, e assim por diante. Eu tenho N trilhas. E esses blocos, esses conjuntos, né, lineares aqui, esses espaços, né, lineares em cada uma das trilhas, a gente chama de setores. Normalmente esses setores eles têm 512 bytes. Um setor ele é separado do outro por um negócio que a gente chama de lacuna intratrilha, né, que é esse espacinho aqui que tem entre um setor e outro. Tá? Uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui, tá? Que como vocês veem aqui, quanto mais próximo
do centro, menor é o setor. Tá? Consequentemente, é mais rápido eu ler o centro do disco do que a parte de fora do disco, né? do que a borda do disco, por um princípio de física. Então, a velocidade angular ela é constante. Então, a gente vai ver que os bits armazenados nas zonas mais centrais são mais próximos uns dos outros. Então, a velocidade angular ela é constante, tá? E eu tenho uma limitação de armazenamento pela densidade máxima da trilha interna. Então, o que acontece? O armazenamento total do meu disco ele é sempre refém do tamanho da trilha interna. Né? Por quê? Porque ela é a mais densa, ela é a menor, e é a que eu seria a que eu preciso da menor resolução de leitura e escrita. Tá certo? Beleza. Só que aí, o que acontece? Aqui eu estou perdendo espaço, né? Por quê? Porque se eu tenho uma densidade maior na trilha mais central, né? Nas trilhas mais baixas do disco, eu estou perdendo espaço de armazenamento nas trilhas externas. Tá? E aí, o que aconteceu? A tecnologia evoluiu e surgiu um negócio, né, chamado, então, de gravação em múltiplas zonas. O sistema de gravação em múltiplas zonas ele surgiu para driblar essa limitação de densidade da trilha interna, né, do sistema de velocidade angular constante, e aí eu dividi em zonas concêntricas, normalmente em 16 zonas. As zonas mais distantes do centro, elas acabam tendo mais setores. Consequentemente, o espaço físico que eu utilizo para armazenar os dados num setor, na trilha mais interna e na trilha mais externa, ele é tecnicamente o mesmo. Tá? Consequentemente, o que acontece? Eu tenho maior capacidade no disco, tá? Com menor custo. Por quê? Porque eu estou usando um disco do mesmo tamanho. O material é o mesmo. Eu mudei só a maneira de organização dele. Ele tem só um porém, né? Que eu preciso alinhar os setores iniciais. É mais ou menos como... Vocês já viram pista de atletismo, né? Pista de atletismo, a largada, ela dependendo do tipo, né? A largada ela é distanciada para compensar quem está na raia mais interna e na raia mais externa, né? Para que a chegada seja igual. Então, isso é um negócio que a gente tem que levar em conta. O princípio é o mesmo. Né? Então, eu preciso alinhar alguma coisa, a chegada ou a saída. Mesma coisa aqui. Então, eu estou alinhando a minha saída, né? E aí aqui, na parte de dentro, eu tenho menos setores, e na parte de fora eu tenho mais setores. Mas o início e o fim deles tem que ser alinhado. Tá bem? Em que isso implica? Quando eu vou formatar o disco, o que é o formatar? O formatar é botar naquele negócio bruto ali, que não tem nada, um disco que não tem nada, criar uma estrutura, né, que permita o armazenamento de dados de alguma maneira. Tá? A gente vai falar isso mais adiante. Então, na hora de formatar, eu preciso entrar com algumas informações adicionais, né, para qualificar a minha formatação. Beleza? Se a gente pegar um disco bem novinho, por exemplo, um disco da Seagate, o ST506, que deve ser de 90 e alguma coisa. O ST506, acho que era um disco de 2 GB. Na verdade, o ST506 é dos anos 80. Né? Então, é o pai do disco rígido moderno. Né? Então, eu tinha, em cada trilha, eu tinha 30 setores de tamanho fixo, tá?
eu tinha 512 bytes de dados mais 7 bytes de controle ou de paridade, né? Aliás, desculpa, eles não eram de paridade, eles eram de controle mesmo. Aqui eu tinha o identificador, que é o identificador, o endereço exclusivo daquele setor, o sync, né, que é um delimitador de início do campo, então ele marca o início daquele setor, e sim, eu tinha uma zona de CRC. Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho a lacuna, né, eu tenho aquele espaçamento entre, eu tenho aqui o setor físico 0, setor físico 1, setor físico N, né? Então, eu tenho aquela lacuna entre a setor, né, no começo e no fim, eu tenho um bit aqui e 3 aqui, eu tenho 7 bits aqui, que é o campo de identificação, então eu tenho o byte de sincronização, trilha, a identificação, né, trilha, setor, trilha, cabeça e setor, e verificação de CRC, onde eu tenho 2 bytes aqui. Eu tenho um espacinho e o campo de dados, tá? Especificamente o campo de dados aqui, nesse meu setor. Beleza? Então a estrutura física do disco era assim. Então, quais são as características físicas dos meus discos magnéticos? Eu posso ter uma cabeça que ela é fixa ou ela é móvel, tá? Fixa eu tenho uma cabeça por trilha, e móvel eu tenho uma cabeça montada num braço móvel, que nem um toca-discos, coisa que vocês, né, não, poucos viveram a geração toca-disco, né? Vocês não tiveram disco da Xuxa, né? Só a fita. Ah, já. Mas teve, né? Agora o discão mesmo, bolachão, não, né? Não. Ah, bom. Então, o que que acontece? Os HDs mais antigos, as cabeças eram fixas. Então, eu tinha um conjunto de cabeças já posicionado em cima da trilha, tá? Só que era muito dispendioso. Por quê? Porque eu tinha que montar uma haste, assim, com um monte de cabeça, até me dava algum desempenho, né? Porque eu poderia, era mais fácil de fazer o alinhamento. Mas, ao mesmo tempo, o custo era muito alto. Depois se desenvolveu uma cabeça móvel, que nem de toca-disco mesmo, e que ela fica para um lado e para o outro, se posicionando para fazer a leitura, né, nos setores em cada uma das trilhas. A gente também tem discos que eles podem ser removíveis ou não removíveis. A gente tem os HDs, os discos internos, HD, SSD ou qualquer coisa que o valha, que fique dentro da máquina, e os discos externos, né, que são aqueles discos que eles são removíveis. Pendrive, HD externo. Se a gente for pensar o HD externo e o HD interno, qual é a diferença física deles? Alguém sabe me dizer a diferença física entre um HD externo e um HD interno? Boa, a conexão. Mas fisicamente, o equipamento. O que é isso aqui? Um case? Não, o que é isso aqui? Teoricamente. HD externo. Exatamente. O que eu tenho dentro desse HD externo? Esse HD que fica dentro também. Então, eu posso pegar esse cara aqui e colocar dentro da minha máquina? Sim. Sim. Então, fisicamente, o equipamento é o mesmo, o disco ele é o mesmo. O disco ser interno ou externo, ele se refere mais à maneira com que ele é conectado ao barramento, ou conectado ao, como é, ao sistema computacional, beleza?
Então, partindo desse princípio, meu HD é externo ou interno, só a única diferença é só onde ele está ligado, tá? Mas assim, é claro que se a gente for pegar um pendrive ele já é um dispositivo de armazenamento específico para ser conectado numa USB. Eu não tenho como pegar ali e colar na placa-mãe, né? Outra coisa também que diferencia os discos magnéticos é a cobertura magnetizável. Então, quando a cobertura magnetizável ela é dos dois lados do disco, a gente chama esse disco de dupla face. E se for só de um lado, ele é um disco de face única. Alguém aqui usou disquete? Eu tô começando a me sentir velho, cara. Vocês já nasceram com um pendrive na mão, né? Não, eu usei aqui. Disquetão mesmo. Disquetão mesmo. Puta, a Kelly veio me dizer que usou na infância. Eu vou começar a chorar aqui. Mas disquete foi até o quê? 2004? Máximo? Máximo 2003. É, acho que Né? não muito. O que que acontece? O que que aconteceu, né? Depois começou No, CD-ROM. no final dos anos 90, o gravador de CD ele acabou se popularizando, né? E ficou muito barato. Tanto é que você comprava um tubo de CD por, sei lá, 30, 40 reais. Pô, cringe que gíriazinho, hein? Mas eu vou te dizer que eu usei disquete até um pouco mais do que isso. Eu devo ter usado disquete, acho que até 2010, 2011, mas por um nobre motivo. A gente usava não sei se vocês já viram um negócio chamado LTSP, que é o Linux Terminal Service Project, que você pega uma máquina com um mínimo de decência, instala o sistema operacional e ela serve como um servidor de terminal mesmo, e você pode pegar umas máquinas velhas e usar como terminal. Então, o poder de processamento ele é da máquina central, né? E as outras máquinas elas são só uma tela avançada. Só que para inicializar, para que isso funcione, você tem que usar um negócio chamado PXE, que é o boot, aquele pela interface de rede. E algumas máquinas mais antigas não tinham. E aí a gente tinha que gerar um disquete de inicialização. Então tinha umas máquinas velhas, velha mesmo. Estamos falando aí do Pentium 2, 64 MB de RAM. E funcionava, cara. Era muito legal. Botavam, na época, acho que foi quando era foi na época dos Core Duo e dos Core 2 Duo. Visual Studio com 7 CDs. Eu devo ter isso guardado em algum lugar. Na verdade, todos os meus CDs eu peguei e coloquei numa caixa plástica e eles estão lá na garagem. Bootzinho pelo disquete com uma imagem PXZ, era bem legal. Aí a gente tinha um Core 2 Duo com 2 GB de RAM, rodando Linux, rodando Ubuntu 7, eu acho, 6. E, e aquele monte, uns compact velho, horrorosos, assim, numa sala, pendurava, acho que umas 10 máquinas daquela num Core 2 Duo. E funcionava. Pô, usando, beleza. Assim. Só quando chegava um esperto lá e resolvia desligar o switch, que aí caía tudo, travava tudo. Mas era bem, bem legal. Mas voltando, né? É, e pelo número de placas, né? Eu falei do disquete por um, por um motivo, né? Porque os disquetes mais antigos, às vezes tinham lá os de dupla face não era face simples, acho que era.
Porque os dupla face eu conseguia gravar dos dois lados do disquete, né? E os de uma única face, eu gravava só de um lado. Por isso que tinham os disquetes, já os disquetes de 3,5 tinha disquete de 720K e de 1.44, né? Vocês não pegaram o disquete de 360K, que era um negócio desse tamanho, de 5 polegadas, 5 e 1/4. Bom, e pelo número de placas, né? Porque quando a gente fala número de placas, é o número de discos mesmo. Se a gente pegar um HD mais antigo, vocês vão ver que tem 3, 4 discos, assim, um em cima do outro e a cabeça, e um monte de cabeça, assim, andando. Os discos mais novos é um disco só, é uma placa única, né, com uma densidade muito grande, muito maior do que se tinha anteriormente. Só dar um negocinho aqui. Beleza. Bom, quais são as características físicas, né, dos discos magnéticos? Normalmente, eu tenho uma distância fixa, tá, no mecanismo da cabeça. Eu tenho uma distância fixa, que normalmente a gente está falando aqui de HD... de HD não, de... Putz, sim, de discos rígidos, né, mais antigos. E a gente tinha os discos que a gente chamava de Winchester. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo aqui, mas quando eu tinha a idade de vocês, isso era muito comum. O que acontece? Vocês já ouviram falar de efeito solo? Ou, ou não passaram nessa aula dessa aula de física? Alguém já ouviu falar de efeito solo? Se ouvir faz O que é o tempo. efeito solo, então? Não sei. Não, falei, se ouvir faz tempo. O efeito solo, ele é ele é um efeito bem interessante, né? Que quando você tem um avião ou qualquer elemento aerodinâmico, você acelera, ele faz pressão no ar, né? Se a gente for pegar um perfil de uma asa, você vai ver o ar passando, né, fluindo mais rápido por baixo e mais lento por cima de uma asa. Por isso que o avião lá voa. O que acontece? Quando essa asa está passando no ar, o ar ele está, né, abrindo, ele está se deslocando para cima e para baixo. Quando eu estou próximo do solo, o que acontece? Esse ar que vem para baixo da asa, ele fica mais denso. Por isso que o avião, quando está descendo para tocar, assim, quando ele chega perto da pista, ele dá né, aquela arredondada. Ele dá uma levantada, justamente por causa dessa compressão do ar contra o solo. Por isso que chama-se efeito solo. Esses discos rígidos, eles tinham cabeças que elas não eram fixas. A cabeça ela era molenga, tá? Então, o que acontece? O disco girava muito rápido e gerava essa pressão de ar que levantava a cabeça. Então, o que acontecia? Eu tinha uma cabeça pequenininha, muito precisa, né? E ela ficava o mais próximo possível do disco, né? Separado só por um bolsão de ar, tá certo? Então, qual é a diferença entre o disco que tem a cabeça com distância fixa e esse que usa um bolsão de ar? O disco que tem a cabeça com distância fixa, se houver qualquer irregularidade, se o disco dilatar, se acontecer qualquer coisa, se tiver um ponto de corrosão em cima desse disco, se tiver uma poeira em cima desse disco, ele vai pegar na cabeça, tá? E aí eu posso danificar a superfície. O mecanismo Winchester, o que acontece? Ele tem um bolsão de ar ali. Então, se houver qualquer variação, tá,
como é, na superfície do disco, a cabeça ela vai acabar acompanhando. Claro, se for uma variação muito brusca, é lógico que ela vai pegar. Mas se for uma variação leve, a cabeça ela vai acabar acompanhando. Tá? Então, com isso, eu tenho um mecanismo que ele é mais eficiente. Beleza? Então, para a gente classificar um disco magnético, eu posso classificar por movimento da cabeça, né? E aí a cabeça é fixa ou móvel, por portabilidade do disco, pela quantidade de pelas faces magnetizáveis, pela quantidade de pratos e pelo mecanismo de cabeça. A gente chama de lacuna aerodinâmica, né? Olha que nome bonito. Estou pedindo uma prova. O que vocês acham? Vamos lá. Quais são os parâmetros de desempenho de um disco magnético? Vocês já devem ter ouvido isso aqui. A gente tem um negócio chamado seek time, tá? Que é tempo de busca. É o tempo que eu preciso para o disco girando, eu conseguir posicionar a minha cabeça exatamente em cima de um setor, de uma trilha, né? Para eu poder ler um setor, tá certo? Então eu preciso movimentar a minha cabeça. A gente chama isso de seek time. Depois eu tenho o atraso ou o que a gente chama de latência rotacional, que é a partir do momento que eu posicionei a minha cabeça em cima da trilha, eu tenho que esperar o disco girar até o ponto onde eu tenho o setor, aquele setor que eu vou fazer a leitura ou a escrita. Então, o tempo de acesso de um setor, ou seja, o tempo que eu levo para conseguir chegar naquele setor é o somatório do seek time, ou seja, do tempo de busca, do tempo que eu vou chegar na trilha, mais o tempo que eu tenho que esperar o disco dar uma volta para eu chegar, para eu acertar a leitura ou a escrita daquele setor, tá certo? E o tempo de transferência é o tempo necessário para eu iniciar a leitura do setor e terminar. Então, eu tenho um tempo, né, porque o disco está girando, né, a cabeça, conseguir acertar a cabeça, ela, né, começa a fazer a leitura, né, e o disco vai girando até terminar aquele setor. Tá certo? Então, esse tempo que a gente chama é o tempo de transferência. E tem o tal do RPS, que é o Rotational Positional Sensing, que é usado em alguns sistemas de alta performance para pré-posicionar a cabeça do disco antes de uma operação de entrada e saída. Discos de alta performance, principalmente esses discos de servidores, tem isso, né? Então, eu tenho para conseguir acelerar essa operação, né, esse tempo de acesso, eu tenho um mecanismo que ele acelera o seek time, né? Então eu consigo pré-posicionar a cabeça do disco antes da operação. O que acontece? Se o sistema atrasar por conta de outra operação de entrada e saída, eu posso gerar uma falha de posicionamento. Então, se eu tentar fazer, se eu tiver algum atraso, né, de operação, eu não vou conseguir me aproveitar, eu vou ter um erro e vou ter que esperar outro ciclo para poder fazer o posicionamento. Beleza? Legal. Então, a gente já falou do funcionamento dos discos. Tá? É meio louco, mas é muito legal. Eu recomendo que, se vocês tiverem em casa um HD estragado, desmontem. Tá? Desmonta, pode desmontar, sem dó nem piedade. Né? Deixa eu só ver um negócio. Por que estou falando de array? Eu acho que tinha um negócio antes de array. Não, disco óptico, magnético, não, tá? Bom, os discos magnéticos, a gente depois vai falar um pouco mais, eu acho que em sistemas operacionais, acho que é por isso.
A gente vai falar de formatação, né? A gente vai falar de particionamento, enfim, a gente vai falar de arranjo lógico do disco. Mas tem um negócio que é bastante importante a gente falar, que é um negócio chamado de RAID. Vocês já ouviram falar de RAID, que não é o inseticida aquele? Já usaram RAID? Sabem o que é um RAID? Para que serve o RAID? O que comem, como se reproduzem, onde vivem. Não. O que é um RAID? O RAID ele é um arranjo, né, de disco, é um arranjo redundante de discos independentes. Então, o que eu faço? Eu tenho um disco que armazena dados. Se esse disco ele tem um tamanho fixo, eu armazeno meus dados ali. O que acontece se eu precisar aumentar o tamanho desse disco? Não tem. Esse disco é aquele disco. Então eu tenho que pegar e substituir aquele disco por um maior, se eu quiser. E se aquele disco ele pifar, né? Se queimar a cabeça, o motor do disco, né? Se queimar uma cabeça, o que eu faço? Né? Além de sentar e chorar. Né? Ou eu tenho um backup, né? Ou eu sento e choro mesmo. E eu pego aquele disco e boto fora. E perco todos os dados. Bom, quando a gente precisa de mais robustez no sistema, ou mais performance, ou escalabilidade, a gente vai usar o recurso do RAID. Qual é o objetivo do RAID? É eu usar mais de um disco, né, fazer um arranjo de mais de um disco, até N discos, que me permita ter mais flexibilidade no armazenamento, ou mais confiabilidade, ou as duas coisas. Tá? Então, qual é a grande sacada? Os dados eles são armazenados em operações em paralelo com uma única solicitação de entrada e saída. Então, consequentemente, eu tenho um aumento de desempenho, né, nesse mecanismo de leitura e de escrita. A organização pode ser feita em até 7 níveis, né? Do 0 ao 6, que a gente vai ver. E não é uma hierarquia, são apenas arranjos diferentes. Se tem 3 características em comum. Eu tenho um conjunto de discos físicos visto pelo sistema como um único disco lógico. Então, se eu montar um RAID, né, com vários discos, o sistema operacional vai enxergar um só. Tá? O objetivo é esse. Não importa o que eu tenho por baixo. O sistema operacional enxerga aquilo como um espaço de armazenamento contínuo. Os dados eles são distribuídos de forma intercalada, a gente chama de stripping. Então, se eu tiver um RAID com 2 discos, metade do dado vai ser gravado num e a outra metade no outro disco. Por que isso? A gente vai ver que tem vários porquês, mas o maior deles é o desempenho, né? Então, eu consigo ter um throughput, uma vazão, né, um fluxo de dados muito mais rápido. E também eu tenho a capacidade do uso de dados de paridade para reconstrução de dados. Isso é um negócio muito importante. Por quê? Dependendo do tipo de arranjo que eu fizer, se eu perder um dos discos, eu consigo reconstruir aqueles dados perdidos, né, com base nas informações de paridade. Né? Acho que a gente já falou isso na aula passada, não me lembro por quê. Mas eu perguntei para vocês, né, se vocês lembravam das equações de primeiro grau. A mais B igual a C. Né? 1 mais 2 igual a 3. Então, se eu perder o 1, eu sei que x mais 2 é igual a 3. Então, 3 menos 2, 1. Consegui chegar nessa aqui. Se eu perder y, né, então eu tenho 1 mais y igual a 3. Né? Fácil. Né? 3 menos 1, eu sei que y é igual a 2. Ou, né, se eu perder
Z aqui, se eu perder o último elemento, eu tenho x mais y, eu tenho 1 mais 2 é igual a 3. Então, se eu tiver 3 elementos e perder um, eu consigo inferir, né, aquele que eu perdi. Então, basicamente, a paridade ela é utilizada para isso. Eu consigo reconstruir dados. Bom, a gente tem vários níveis de RAID, né? A gente tem o RAID 0, que chama-se o RAID stripping, né? RAID 0 é o seguinte, eu pego 2 discos, por exemplo, vou pegar 2 discos de 1 tera, tá? E eu vou ligar esses 2 discos em RAID 0. O que vai acontecer? Eu não tenho nenhum nível de redundância, tá? Mas eu consigo fazer com que o sistema operacional enxergue aquele disco como um disco de 2 tera. Na verdade, fisicamente, eu tenho 2 discos de 1 que funcionam, né, associados. O que acontece? A velocidade dos dados é muito alta. Tá? A velocidade de funcionamento ela é muito alta. Tanto na leitura como na escrita. Por quê? Porque eu tenho 2 ou mais elementos, né, dividindo, eu tenho um dado distribuído entre esses caras. Então, eu não preciso ler um dado integralmente, né? Um arquivo, por exemplo, eu não vou ler integralmente de um único disco. Eu vou ler uma parte de um disco, uma parte do outro, e eu tenho uma aceleração, então, né? Bastante significativa. O que acontece no RAID 0? Eu não tenho nenhum tipo de redundância. Se um dos discos der defeito, eu perco tudo. TUDO mesmo. Não sobra nada para contar a história. Ah, mas eu não consigo reconstruir. Não. Não, porque você tem metade de um dado, metade do arquivo num disco e a outra metade no outro disco. Então você vai perder a metade e morreu. Né? Beleza, mas e aí? Para que serve isso? Para dar desempenho. E como é que a gente melhora isso? Bom, aí então a gente tem o RAID 1. O RAID 1, ele trata do espelhamento dos discos. Então eu pego 2 discos de 1 tera, eu configuro eles num RAID 1, né, ligo eles em RAID 1, e o sistema vai enxergar o quê? Um disco de 1 tera. Só que aí tem uma vantagem, porque tudo que for gravado num disco será gravado exatamente igual no outro disco. Então, se eu perder um deles, o meu sistema não vai sentir. Eu simplesmente, se for hot swap, né, se for um disco que seja possível de ser trocado com a máquina ligada, eu simplesmente arranco o disco, coloco o outro no lugar e ninguém vai nem saber o que aconteceu. Tá? O que acontece? Eu tenho que ter pelo menos 2 discos, eu tenho que ter 2 discos. Tá? O RAID 1 são 2 discos, sempre. Qual é a grande vantagem? Eu tenho confiabilidade, só que o custo é muito alto. Por quê? Porque eu tenho 2 discos que vão funcionar como um único disco. Tá? Então, para uma operação crítica, né, o custo por terabyte, por gigabyte, vamos dizer assim, ele é alto, mas compensa. Agora, para determinadas aplicações do dia a dia, né, talvez eu não precise tanta confiabilidade. Então, aí a gente vai ver assim que nós temos outros tipos de RAID. A gente tem o RAID 2 e 3, tá certo? Que são são considerados de acesso paralelo, né? O que acontece? Esses caras 4, 5, 6, deixa eu me lembrar, acho que tem um desenho aqui deles. RAID 0, aqui o RAID 1, tinha esquecido desses. Então o RAID 0, eu não tenho redundância e eu tenho desempenho, né? Então eu tenho um menor custo do armazenamento, mas não tenho confiabilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui um RAID 0 com 4 discos, tá? Então, um pedaço 0 vai ser gravado num disco, 1 vai ser no outro, 2 no outro, 3 no outro. Se um desses aqui morreu, morreu mesmo, entendeu? Eu perco tudo, não sobra nada. O RAID 1, ele faz replicação, ele replica tudo aquilo que está gravado num disco, ele grava no outro. Tá? Então,
a gente vai ver que tem esse espelhamento. Então eu não tenho paridade nesses segmentos, né? Ele é um clone, exatamente. Eu tenho um disco clonado em tempo real. O RAID 2, ele faz redundância por código de Hamming, que a gente viu na aula passada. Tá? É aquele mesmo código de correção de memória. O que acontece? Para cada 4 bits, né, que era o código de Hamming, eu tenho que ter 3 de paridade. Vocês lembram desse que era que eu usava aquele diagrama de Venn, né, para representar como teoria dos conjuntos. O que acontece? Primeiro que eu tinha que ter necessidade de sincronização das cabeças dos discos, tá? E eu também tenho um alto custo, porque, digamos que para eu armazenar 4 tera de informação, tá, eu precisaria de 7 discos de 1 tera arranjados, né? Tá, mas esse RAID 2 ele serve para quê? Normalmente ele serve para ambientes com excesso de erro em disco. Então nós estamos falando de mecanismos que eram utilizados há muitos anos. O RAID 3, ele é o primeiro tipo de RAID que nos leva aos sistemas de RAID mais modernos. Então, o que eu fazia? Eu armazenava toda a paridade em um único disco. Então, aqui eu tenho 5 discos, né? Eu tenho 4 de armazenamento e 1 bit e 1 disco de paridade. Ele é muito bom. Por quê? Eu tenho desempenho em transferência de dados grandes, né? Então, por exemplo, para backup é fantástico. Só que o desempenho dele em ambiente orientado à transação, por exemplo, em sistemas com bancos de dados, onde eu tenho uma leitura e uma gravação muito aleatória, ele não entrega um desempenho legal. E tem um problema grave aqui, porque tudo que eu gravar aqui nesses discos, eu tenho que parar, calcular a paridade e gravar nesse disco aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu acabo tendo um certo atraso. Né? Aí surgiu o RAID 4, onde eu tenho strips maiores, os discos eles operam independentemente, então eu não preciso mais sincronizar os discos. Né? Eu tenho os pedaços dos arquivos, os strips são grandes, mas eu continuo tendo um único disco para paridade. Então eu tenho que ter 2 operações em cada escrita. Né? Eu tenho que gravar no disco e gravar o disco da paridade. Né? Eu tenho que gerar a paridade e gravar nesse cara aqui. Então a minha paridade ele é em nível de bloco. E o RAID 5 ele usa o mesmo princípio do RAID 4, só que o que ele faz? Ele distribui a paridade entre os discos. O que acontece? Ele evita o gargalo de entrada e saída, que é eu ter a paridade num único disco. Porque isso aqui pode atolar. Se eu começar a calcular paridade e gravar tudo em um disco só, né? E esse cara ele vai ficar ele vai ficar sobrecarregado. Tá? A partir do momento que eu distribuo a paridade entre os discos, eu tiro esse gargalo, né? Eu mantenho a paridade. E outra, se eu perder um desses discos aqui, eu consigo reconstruir todos os blocos perdidos, né? A partir dos outros blocos ou da paridade que eu tenho. Tá? Então eu tenho um melhor dos 2 mundos. Então o RAID 5 ele é muito utilizado e ele é muito confiável. Tá? Ele não dá o mesmo nível de redundância, né, que um RAID 1 dá, porque o RAID 1, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando a mesma coisa nos 2 discos. Se eu perder um disco, eu não tenho problema de velocidade, eu não tenho problema de desempenho. Eu simplesmente tiro um disco, coloco no outro, e aí quando sincronizar, aí sim, eu vou ter uma queda de desempenho por causa da cópia. Já o RAID 5,
como eu tenho a operação, né, de cálculo e gravação da paridade, ele não é tão rápido quanto o RAID 1. E ele não é tão confiável, desculpe, ele não é tão ele não é tão rápido quanto o RAID 1, né? Mas ao mesmo tempo ele é extremamente confiável e o custo por gigabyte ele é muito menor. No RAID 1, para eu armazenar 1 GB, eu tenho que comprar 1 tera, eu tenho que comprar 2 discos de 1 tera, né? Então, na verdade, eu compro 2 e tecnicamente eu vou ter um único só. No RAID 5, eu vou usar 5 discos nesse caso aqui, mas ele funciona a partir de 3, né? Ele é 3 ou mais discos. E o meu espaço de armazenamento ele é o somatório de n menos 1. Então, se eu estou usando 5 discos aqui de 1 tera, como no exemplo, o meu espaço de armazenamento vai ser de 4. Então, eu vou perder um único tera, né, para poder calcular paridade. Então, o meu custo e o meu desempenho e a minha confiabilidade, eles ficam num nível bastante adequado. O RAID 6, ele é similar ao RAID 5, tá? Mas ele tem paridade redundante, ele tem paridade da paridade. Eu tenho mais confiabilidade, tá? Porque o RAID 5, se perder um disco, beleza. Se eu perder o segundo disco, eu já fico comprometido. Eu posso ter uma perda significativa de dados. O RAID 6, eu posso perder 2 discos, que ele ainda continua, porque eu tenho a paridade da paridade. Só que eu tenho uma queda de desempenho de 30%. Tá? Então, se eu tenho um ambiente muito crítico, né, o ideal é eu usar um RAID 6. É muito difícil. Eu nunca vi um equipamento rodando usando o RAID 6. Tá? Normalmente se usa RAID 5 ou RAID 1 ou um negócio chamado de RAID 10. Vocês, quem já ouviu falar, que na verdade é associação, né? O RAID 10 eu uso 4 discos, eu uso 2 discos eu coloco, né? Eu faço um RAID 0, eu faço 2 RAID zeros, faço 2 RAID 0, né? Cada um com 2 discos, e esses dois aqui eu associo eles num RAID 1. Então, na verdade, eu tenho o desempenho, né, do stripping do 0 com a confiabilidade, né, da redundância do 1. Ufa. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha de vantagens, desvantagens e aplicações. Não vou ficar detalhando muito isso. Tá? Vamos fazer o seguinte: 2 minutos só para eu pegar uma água ali, até porque vocês já cansaram também de me ouvir falando. Estamos com 1h07 de apresentação. Então, 2 minutos para a gente tomar uma água. Ok? Beleza, senhor. Beleza. Voltamos já.
Arou. Voltamos. 2 minutos. Opa, esqueci de botar o carregador do laptop. Já que a gente está falando de plataformas computacionais, qual é a diferença de laptop e notebook? Tu acredita que eu tava pensando exatamente isso agora? Boa! Qual é a diferença? Aula de história. De história não, aula de cultura inútil. Como é que é mesa em inglês? Como é que é mesa em inglês? Tá bom, escrivaninha, não é table. Escrivaninha. Desk, exatamente. Tá? E em cima da escrivaninha você tem um Desktop. boa 06. Beleza. E o equipamento, aquele que você coloca em cima do colo? Ouça um gato. É, o meu aqui deve ser notebook, mano. Não peguei a referência. Como é que é colo em inglês? Tô perguntando pro pai dos burros aqui. Lap. Ah. Então, o equipamento que você usa em cima do colo é? Laptop. Mas, e o meu que eu tô usando em cima da escrivaninha é um laptop? Ou... Ele é um Tirou o laptop. paradoxo agora? Não, na verdade, é conceitual, né? Aqui no Brasil, eu não sei por que chamam de. Quer dizer, claro que eu sei que chamam, por que chamam de notebook, mas nós somos. é, a- nós somos. São raros os povos que chamam de notebook, né? Notebook porque ele é um computador do tamanho de um caderno. Exatamente. Mas em qualquer lugar você vai se refere ao computador portátil como laptop. Passando essa aula, né? Esse momento de cultura inútil, vamos falar então de discos óticos. Pergunta: vocês lembram de física eletromagnética? Alguma coisa? Vocês lembram de ótica? Quais são as propriedades de um raio de luz ou de uma onda eletromagnética? Tempo. Uma onda de luz, ela vem, né? E ela se propaga no que a gente chama de meio. A onda de luz, ela só se propaga num meio que ele é trans. Agora eu fiquei preocupado. Vocês já fizeram aquela experiência, né, de botar uma colher dentro do copo d'água? Parece que a colher está torta, ou está quebrada. Sim? Diz que sim, pelo amor de Deus. Ai, senhor. Vou ter um ABC aqui. Vamos lá. Vamos ver por onde a gente começa.
Se eu pegar um copo de água, um copo cheio d'água, um copo de vidro cheio de água, e colocar uma colher, uma faca, um garfo, qualquer coisa dentro desse copo. Dependendo do ângulo que vocês olharem, vai parecer que aquele negócio ali está torto, né? Muda o ângulo. Por que que isso acontece? Na verdade, o que a gente enxerga, o que a gente enxerga não são os objetos. A gente enxerga o reflexo deles, né? O reflexo da luz nesses objetos. Então, de acordo com a velocidade, né, desse feixe de luz, a gente vai enxergar uma cor diferente dentro do espectro. Tá? Bom, qual é a grande sacada? Esses feixes de luz, né, eles são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e eles se propagam no que a gente chama de um meio translúcido. É aquele meio que você consegue enxergar o outro lado. O ar é um meio translúcido. A água é um meio translúcido. O vidro é o quê? O vidro? O vidro é translúcido? Sim, sim. Sim. O que mais que é translúcido? Plástico. O plástico. O que mais? A gente tem alguns minerais, né, que são translúcidos. O diamante é translúcido. Né? Vocês conseguem enxergar. Né? O que acontece? Em cada um desses meios, a onda eletromagnética, que é esse raio de luz, viaja numa velocidade um pouquinho diferente. E quando eu saio de um meio translúcido e passo para o outro, por exemplo, estamos olhando para dentro do copo, né, que está cheio de água, eu tenho 3 meios translúcidos. Eu tenho o ar por fora, eu tenho o vidro e eu tenho a água lá dentro. Tá? Então, o meu feixe de luz, ele tem que passar, ele atravessa por 3, ele muda de velocidade 3 vezes. Tá? Consequentemente, quando eu tenho uma transição dessas, eu posso ter uma distorção, eu posso ter uma mudança na direção do feixe de luz. E isso chama-se refração. Então, o que acontece? Quando a gente olha o copo, né, com aquele negócio lá dentro e parece que ele está torto, ele está distorcido, é porque o feixe de luz que estava vindo refletido ali, ele mudou de posição quando mudou de um meio para o outro, quando ele passou de um meio para o outro. Eu expliquei tudo isso para vocês porque a gente tem que saber bastante de ótica e de eletromagnetismo e, consequentemente, de ótica quando vai trabalhar com informática. Primeiro porque escritório que tem um monte de divisória de vidro, o Wi-Fi sempre vai ser horroroso. Tá? Por quê? Porque a onda eletromagnética, e aí é uma onda de velocidade menor, né? De frequência menor, que é a minha onda de rádio, ela também vai sofrer o mesmo processo de refração quando passar de um meio translúcido para outro. Ele vai sofrer atenuação. Né? Então, aquela ondinha ela vai ser deformada quando passar por uma parede de vidro. Então, sim. Tá? Outra coisa também que ninguém se dá conta, mas eu sofro desse problema. As portas internas do meu apartamento, elas não são pintadas. Elas são de madeira e são envernizadas. O verniz também é um meio translúcido. Consequentemente, eu não preciso dizer para vocês que o Wi-Fi na minha casa, para ser ruim, tem que melhorar muito. Né? Quer dizer, agora não mais porque eu fiz um investimento significativo e comprei uns equipamentos que são adequados para esse tipo de ambiente. Mas não foi barato. Tá? Eu achei que tinha lixado as portas.
Na verdade, eu já estava a ponto de derrubar. Meu apartamento é um apartamento antigo, então as paredes são grossas, tá? E é todo de parquet, então isso já dá refração, tá? Dá reflexão e refração, e as aberturas também são todas, vocês podem ver, tudo invernizado. Tá? Então eu tive que comprar um sistema mesh para colocar em casa, que não é barato. Mas, em Mas é bom. compensação, É o Antufy e ele vai te conectando, né? é bem legal. Só que eu não sei, o meu telefone briga um pouco, né? Porque para fazer a migração de um AP para outro, não sei o que. O telefone da minha mulher não tem problema, mas o meu, não sei o que. Se bate. Bom, e outra coisa também, quando a gente for falar de discos óticos, a gente está falando de CD, DVD, né? Blu-ray ou qualquer outra coisa que o valha. E a leitura e a escrita, ela é feita usando o quê? Luz. Então eu preciso saber como é que esse feixe de luz se comporta para que a gente consiga entender como é que esse cara funciona. Então o disco óptico, ele é um disco, né, que eu tenho uma superfície translúcida de um lado e eu tenho uma superfície metálica reflexiva do outro, tá bem? Eu uso algum tipo de laser, né? E aí a gente está falando de luz, e cada equipamento usa um feixe de luz ou um laser de tamanho, de velocidade diferente e de cor, consequentemente. Tá? Normalmente, a taxa de leitura dos discos ópticos ela é bastante alta. Né? Então, eu coloco o CD, o princípio de funcionamento ele é muito parecido com o de um disco magnético, né? Só que ao invés de ter uma cabeça magnética, eu tenho ali um feixe de luz e um conjunto de espelhos que consegue sentir, né, as diferenças nessa superfície metálica, né? Os buraquinhos ali é onde eu tenho os bits gravados. E a taxa de escrita ela é baixa. Por quê? Porque para eu gravar um disco óptico, eu tenho que ter um laser muito potente, né? E eu tenho que ir calibrando ele e gravando ele devagarinho, né? Eu tenho que ir derretendo essa superfície metálica, né? Para conseguir gravar a minha informação nessa superfície. Como é que esse cara faz? Então eu tenho um feixe de luz aqui que ele incide, né, nessa superfície metálica e ele consegue sentir essa diferença aqui, tá certo? Então eu vejo aqui, ó, que eu tenho a minha pista aqui e eu tenho os meus sulcos. Então tá aqui, ó, o meu conjunto de bits, né, gravado no meu disco. O disco óptico, ele é cave, né? Ele tem velocidade angular constante, né? Tanto e aí eu não tenho o mesmo recurso do HD, né? De ter os setores de fora, mas o disco óptico ele é menos flexível, né? Então os setores externos eles têm a mesma quantidade de bits dos setores internos. Tá? Então, o desempenho ele não é muito. Mas, por outro lado, ele é bastante útil. Então, normalmente, eu tenho ali um sync, né, que é o início do bloco. Então, eu tenho aqui 12 bytes que eles representam a sincronização do bloco. Eu tenho o cabeçalho, né? Eu tenho ali o 0 um bloco em branco, um bloco de 2048, né? Bytes de dados mais correção de erro, ou tipo 2, aliás, endereço do bloco, e um modo, desculpa, me atrapalhei aqui.
Vocês já devem ter visto que quando eu vou gravar um CD, eu tenho lá o modo de gravação, né? Eu tinha o modo 0, 1 e 2. O modo 0, no cabeçalho, o bloco é em branco, né? No 1, eu tenho um bloco de 2048 bytes de dados mais correção de erro. Modo 2, bloco de 2.336 bytes de dados sem correção de erro. Tá? Então, o tipo 1, ele é mais... como é? Não é eficiente, ele é mais confiável. Tá? Eu tenho o ID, que é o identificador do bloco, e eu tenho aqui o LSC, que ele é um nível um bloco de paridade, né? O layer de SCC aqui, ó. Tá? Ele é um conjunto auxiliar. Bom, então, como é que a gente faz a gravação no disco óptico? Já falei para vocês. Então, eu atinjo lá um feixe, eu calibro um feixe de laser muito forte, que acaba derretendo aquela película metálica que tem no disco. Tá? Qual é a diferença entre o CDR e o RW? O R eu gravo uma única vez. Tá? Aquela película metálica ali, ela só suporta uma única deformação. Tá? O CDRW ele tem uma química um pouco diferente e ele tem um método de apagamento. O que acontece? Eu tenho passo o laser com uma intensidade que ele consegue derreter de volta ao ponto original, né, ao formato original, todo o disco. Tá certo? Eu posso gravar mais de uma vez, eu posso regravar aquele camarada. Uma coisa que é interessante de pontuar é que os discos óticos eles têm alta confiabilidade e durabilidade. Então, o disco magnético ele é um problema, né? Porque os discos externos, né, magnéticos. Um disquete, há muitos anos atrás, se você passasse naqueles... como é? Se você passasse muito próximo daqueles leitores de RFID de loja, aquele para detectar o cara não roubar a roupa, né? Podia danificar os dados de um disquete, justamente porque aquilo ali é tudo feito com eletroímã. O CD não tem esse problema, né? Ele é mais resistente. Outra também, se eu botasse o dedão num disquete, eu corrompia os dados, né? Se eu tocasse. No CD, a gente já viu casos aí do camarada quase ver o CD arranhado pra caramba e ainda conseguir ler os dados. Vou dar uma dica para vocês, né? Se o CD estiver muito arranhado mesmo assim, vocês ainda conseguem ler ele passando, sabe o quê? Detergente. Vocês sabiam dessa? Eu salvava aqui em casa com pasta de dente. Mas é que aí você dava um polimento no disco. Tá? Mas assim, sem desgastar, mete detergente ou água. Por quê, Jonathan? Por que você passava água? O que a água faz? Tá, mas com o CD arranhado? Então por que funcionava? Mas, Alan, aí quer dizer que o CD aquele com vídeos educativos ia ficar vazio? Os piores. Piada sem graça. Tá, e aí, por que passando água ou passando detergente num CD arranhado ele vai funcionar? Ele vai voltar a ler? Pois é, não sei. Eu sei que com a pasta de dente, que nem tu falou, eu passava ali em volta e funcionava. Claro. Mas é que era um polimento, que nem tu falou. Isso, é um polimento. Porque a pasta de dente ela é abrasiva, né? Você pode passar massa de polir, até cera de carro, né? Uhum. Dependendo do nível de arranhado.
Mas por que a água, ou o detergente, né, no meu exemplo, o que acontece? A água e o detergente, eles são fluidos translúcidos. E o que acontece? O arranhão, ele nada mais é do que uma imperfeição na superfície translúcida, que quando o meu raio, o meu feixe de luz, ele batia ali, ao invés dele passar reto, né, e atingir a superfície metálica, ele sofre uma refração ou ele sofre uma reflexão. Ele muda de direção e eu não consigo ler aquele dado ali. A partir do momento que eu molho ou eu passo detergente, o que eu faço? Eu corrijo essa imperfeição. É como se eu preenchesse, né, aqueles arranhões com algo translúcido. E aí o feixe ele não é mais refletido ou refratado. Ele passa reto. Tá? Então, por isso que a desgraça do CD, molhando ou passando detergente, funcionava. Viram só? Entendi. Que coisa. Que coisa. É. Bom, aqui a gente tem os vários CDs, CD-ROM, CDR, RW, DVD, DVD-R, DVD-RW e Blu-ray. A diferença básica é assim, ó, se ele é R, ele é só gravável, se ele é RW, ele é regravável, né? Read and write. A diferença entre o CD, o DVD e o Blu-ray nada mais é do que a densidade. Então, o meu laser ele é mais sensível e ele é mais estreito. Então, eu tenho mais bits dentro do mesmo, dentro do mesmo espaço. Então, a única diferença entre esses caras é a densidade de informação que eu consigo colocar neles. O princípio de funcionamento é exatamente igual. Então, o Blu-ray ele é uma evolução do CD, tá? Então, claro, o tipo de laser é diferente, né? O equipamento ele é mais refinado, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, é tudo bem, bem similar. Beleza? Aqui, ó, era o que eu estava falando para vocês. Então, um CD, tá? Ele tem como é uma, não é capacidade de leitura, não, não é definição, falhou a palavra agora. Uma resolução de leitura, tá? De 2,11 micrômetros, tá? Então, tá aqui, ó. Já o DVD, a resolução de leitura, ela é de 1,32 micrômetros. Então, os dados no DVD, né, eles têm uma resolução de quase metade, né, da resolução de um CD. E no Blu-ray, essa resolução é de 0,58 micrômetro, tá? Então, ele é tecnicamente 4 vezes mais denso, né, do que o meu CD-ROM. Então, a gente vai ver aqui, ó, que o feixe que atinge a superfície, né, o feixe laser que atinge a superfície do CD, você vê que, assim, ó, que a ponta ela é bem quadradinha, né? No DVD ela já é mais afinada. E no Blu-ray ela é bem pontuda, ou seja, a minha resolução de leitura ela é bem menor, tá certo? Então, a diferença basicamente é essa, é que eu consigo. E para a gente fechar com chave de ouro, fitas magnéticas. Eu garanto que vocês nunca usaram um MSX com fita cassete. Nem sabem o que é isso. Já usaram? Sabem o que é isso?
Eu usei fita cassete, mas não sei se usei esse aparelho aí. Não. Computador que usava fita cassete. Você usou fita cassete para gravar música, mas e dados? Já usou fita cassete para gravar Não. dados? Não. Não. Sistema operacional MSX-DOS gravado em cassete. Para você inicializar o computador, tinha que apertar play na fita. Parece loucura, mas não, isso é a computação da Idade da Pedra, tá? Mas ainda existe fita magnética. A fita magnética, elas usam os mesmos princípios de gravação e leitura dos discos magnéticos. A diferença é que ao invés de ter um disco redondo, eu tenho uma fita mesmo, uma fita que nem fita, é uma fita cassete, tá? Com formatos um pouquinho diferentes, né? Mas, sim, uma fita magnética. Pode ser uma fita aberta, vocês já devem ter visto naqueles filmes dos anos 60 e 70, aqueles computadores que ocupavam um andar inteiro de um prédio, ou o prédio inteiro, que tinham aqueles rolos, assim, que muito parecidos com aqueles que o pessoal grava música em estúdio, né? Que são uns rolos grandes, assim, coloca dois e a fita passa de um lado para o outro, tá? A fita magnética ela também pode ser em cassete, que nem o que a gente usava alguns anos atrás no toca-fitas de casa ou do carro. E a gente tem fita magnética em cartucho, que é o que se utiliza muito hoje em dia para sistemas de backup. Tá? Não sei se vocês já viram uma fita de backup, mas ela tem esse formato aqui, tá? Isso aqui é uma fita DLT. Ele é um cartucho, tá certo? Ele é um cartucho que vocês colocam dentro de uma máquina, de uma, como é uma unidade, né, de fita magnética para backup. E vocês conseguem, e tem uma densidade de armazenamento bastante grande. Por exemplo, essa aqui é uma fita antiga, tá, que armazena 320 GB. As fitas mais modernas chegam aí a vários tera, né? GB, 320, 160, tem coisa, né, 800. Eu sei que lá na Procempa tem umas de 20, 30 tera. Tem umas fitas bem parrudas, assim, das unidades de backup. 1 tera, tem coisa maior do que isso aqui. E tem, é claro, né, as fitas de limpeza. Bom, como é que é a estrutura de dados, né? Eu posso ter uma estrutura de dados paralela, então eu posso ter naquela fita várias raias, né, com várias linhas de gravação dos dados, ou então ela é serial mesmo, né? É um bit, um bloquinho do lado do outro. Paralelo, eu tenho, né, como eu falei para vocês, eu tenho trilhas em paralelo e serial eu tenho ali em série. Existem fitas que usam uma estrutura em serpentina, que na verdade ela é paralela e serial. Né? E aí a fita, ela, quando chega no final, ela volta para o início, né? Como se fosse cíclica. É quase como o mesmo princípio do HD, só que numa fita magnética. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é que a fita magnética ela é ótima para gravar dados, grandes volumes de dados, mas o acesso, o tempo que se leva para gravar ou para ler os dados é altíssimo. Tá?
Às vezes eu posso levar uma fita de backup, eu posso levar horas ou até dias para conseguir ler. Tá? Por quê? Porque o acesso é sequencial. Então eu tenho que ir lendo a fita e indo reconstruindo, né, os dados até chegar no final daquele bloco. Então ela é muito lenta. Só que o custo é muito baixo. Uma fita ela é razoavelmente barata. Então, a fita magnética ela é ideal para aqueles backups que a gente precisa guardar lá no fundo do baú. Principalmente banco, né? Órgãos públicos, hospitais, que precisam, às vezes, armazenar dados de 20 anos, né? Por conta da legislação. Não dá para ficar gravando isso em CD, DVD, até porque os volumes de dados são muito grandes, né? E você ter equipamentos ativos para manter esses dados acessíveis é muito caro. Então, o que você faz? Aquilo que até certo tempo você mantém, depois de certo tempo, o que você faz? Grava numa fita dessas de backup e guarda numa sala lá, bem longe no terceiro subsolo. Né? Então, essa é uma tecnologia bem interessante. As grandes empresas elas têm o que a gente chama de fitoteca, né? São unidades de backup com vários cartuchos dessas. Nós temos duas com capacidade para 200 cartuchos, então coloca 200 cartuchos lá de 10 tera, 8 tera, e ele vai fazendo backup. Acabou um, ele faz o outro, e aí eu consigo ficar com anos de dados armazenados lá. Tá? De vez em quando eu tenho que ir lá e trocar as fitas. Então, como é que, ó, leitura... esse aqui... Direção da leitura e gravação. Ó, leitura e gravação em serpentina. Então, trilha 0 eu li para cá, cheguei no final, eu inverto e volto gravando a trilha 1. Cheguei no final da fita, no início da fita de novo, vou gravar aqui a trilha 2 em direção ao final. E um layout de... como é de... Eita, uma fita em paralelo, né? Então aqui eu tenho as minhas trilhas e eu vou gravando ou lendo os meus dados aqui em 4 trilhas simultaneamente, beleza? Então, esses são os nossos dispositivos de armazenamento. Bom, ficamos por aqui. Então, nossa avaliação ela vai ser na semana que vem, tá? Conto com a presença de todos. Imagino que vai todo mundo tirar 10, né? Porque vocês prestaram atenção na nossa aula, legal. E estão sabendo tudo, né? Só não pode ter os pega-ratão, né? Só, porra. Pô, que pega-ratão! Vocês têm que ler, cara. A interpretação. Vai ter mais. Isso aí vai ter mais questão ou só 5? Não, vai ter mais, vai ter mais. Eu errei 2 ali, já me ferrei. 2 já. 3 questões. Ô, Davi, acho que eu fiz uma avaliação uma vez que tinha 3 questões. Dissertativo. Eu me lembro. O Thelma, eu acho que vocês 3, o Davi, Thelmo e ai, me deu um branco. Errou uma, tá reprovado. Essa que é boa. Valia 6 pontos ainda. E o Matheus? Você valia 6. O Nicolas ali. Era as P2 do antigo processo. Não, isso foi Teve uma disciplina que eu dei, mas é que foi o seguinte, eu dei um trabalho que valia uma boa parte dos pontos e uma provinha pro forma, era só para dizer que era para... Deixa eu... Exatamente isso. Vou interromper a gravação, né? Mas eu dei uma avaliação que era só para dizer que teve a avaliação objetiva, né?
E teve nego que errou